apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, queremos saudar a todos e todos se sintam acolhidos pela nossa equipe e pela espiritualidade que neste momento nos acompanha. Para aqueles que estão começando o ano, vindo pela primeira vez, para participar conosco do programa, como o próprio nome diz, o programa chama-se Conversando o Evangelho. Então, aqui o nosso intuito, nós não somos professores, todos estamos aprendendo. Durante a semana a gente faz uma pesquisa diante do tema proposto e cada um traz aqui neste momento o que conseguiu aprender, as informações que transformou no saber, para que a gente possa compartilhar. Assim, sintam-se todos à vontade para juntarem-se a nós através do nosso chat no site da Cavile, a fim de poderem colocar também suas contribuições, suas dúvidas a respeito desse tema, que estaremos dentro do possível respondendo, porque como também somos todos aprendizes nesse mundo, aquilo que não conseguimos efetivamente responder, nós vamos procurar a resposta e a traremos oportunamente. Hoje nossa equipe está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, o Josimar, a Joísa, que é nova, está começando hoje conosco, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. A gente lembra também da nossa página no Facebook, onde a Pamela e a Roseli colocam textos relativos ao tema da semana. Hoje o nosso tema é o que é efetivamente o Evangelho segundo o Espiritismo, Como é que a gente pode entender o que é esse ESE, como a gente costuma chamar. Então vamos nesse momento, meus irmãos, serenar nossas mentes, vamos elevando ao Pai nosso pensamento, nos sintonizando com os nossos mentores espirituais, com os nossos amigos da colônia Maria de Nazaré, que é a colônia espiritual que nos acompanha e coordena os nossos trabalhos, com todos os espíritos que neste momento se juntaram a nós, encarnados e desencarnados, já que somos todos espíritos, para construir e aprimorar esse conhecimento. Pedimos então a Deus a permissão para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Ione. Boa noite a todos. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para mais um Conversando o Evangelho. É momento de buscar o conhecimento, a fim de fortalecer a nossa fé e nos conscientizarmos sobre a importância da evolução. Sendo assim, Mestre amigo, nos colocamos em suas mãos, humildemente, para que este estudo possa divulgar a vossa palavra e fazê-la também presente em nossos comportamentos. Agradecemos, Senhor Jesus, a mais esta oportunidade e que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos então agora pedir a Ana que faça a leitura da mensagem que ela trouxe para nós hoje. Boa noite. Escolhi a mensagem de título Aprender. Sempre no lugar por onde passavam muitas pessoas, um mendigo sentava-se na calçada e ao lado colocava uma placa com os dizeres: Vejam como sou feliz. Sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. Alguns passantes o olhavam intrigados, outros achavam doido e outros até lhe davam dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava dinheiro e notava que a cada dia a quantia era maior.
Numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já o observava há algum tempo, aproximou-se e lhe disse: "Você é muito criativo. Não gostaria de colaborar numa campanha da empresa?" "Vamos lá, só tenho a ganhar", respondeu o mendigo. Após um caprichado banho e com roupas novas, foi levado para a empresa. Daí para frente, sua vida foi uma sequência de sucessos e, a certo tempo, ele se tornou um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu como conseguira sair da mendicância para tão alta posição. Contou ele: "Bem, houve uma época em que eu costumava me sentar nas calçadas com uma placa ao lado que dizia: 'Sou um nada neste mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida. Não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados, mal consigo sobreviver.' As coisas iam de mal a pior, quando certa noite achei um livro e nele atentei para um trecho que dizia: 'Tudo o que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que tudo vai bem. Por mais que você não goste de sua aparência, afirme o bonito. Por mais pobre que seja você, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero.' Aquilo me tocou profundamente, e como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da placa para: 'Veja como sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado.' E a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que cheguei aonde estou hoje. Tive apenas que entender o poder das palavras. O universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos ao nosso respeito. E isso acabará se manifestando em nossa vida como realidade. Enquanto afirmarmos que tudo vai mal, que nossa aparência é horrível, que nossos bens materiais são ínfimos, a tendência é que as coisas fiquem piores ainda, pois o universo as reforçará. Ele materializa em nossa vida todas as nossas crenças. Uma repórter, ironicamente, questionou: "O senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram sua vida?" Respondeu o homem cheio de bom humor: "Claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro eu tive que acreditar nelas." Passa a palavra. Após essa mensagem tão bonita que nos faz refletir muito, vamos passar então para a leitura do Evangelho. "Mas eu vos digo a verdade. É melhor para vós que eu vá, pois se eu não partir, o Paracleto não vem para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. Quando ele vier, vai arguir o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo." Esse trecho é de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Vamos então iniciar os nossos questionamentos. Então a gente está falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente chegar no Evangelho e Espiritismo, a gente pergunta para Elaine: "Elaine, como é que a gente pode definir a Bíblia? O que a gente entende por Bíblia, né? Já que a Bíblia antecede o Evangelho segundo o Espiritismo?" Bíblia é a Sagrada Escritura, o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento, que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. Do grego biblion, que significa livro ou rolo, a palavra testamento em hebraico berit significa aliança, contrato ou pacto. A Bíblia judaica é chamada de Velho Testamento pelos cristãos. A primeira Bíblia conhecida pelos cristãos foi a judaica, na qual vem a profecia da vinda de Jesus. A Bíblia judaica era conhecida em duas formas pelos cristãos antigos: a original em hebraico e a tradução grega, conhecida como Septuaginta. O Novo Testamento é formado pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e o Apocalipse. Foi inteiramente escrito em grego. Jesus falava aramaico, um idioma semítico, sendo que algumas palavras desse idioma permanecem no Novo Testamento. Cada um dos livros da Sagrada Escritura faz parte de um contexto mais amplo, cujos textos foram escritos numa época muito distante da nossa. Dessa forma, a leitura se torna um pouco mais complexa
e não raras vezes incompreensível, em virtude de uma distância temporal, linguística e cultural existente entre a redação do texto bíblico e a leitura e a interpretação que fazemos hoje. Dependendo do período em que determinados textos sagrados foram escritos, determinada língua era prestigiada e, por isso, elevada a status da língua sagrada. A influência do contexto histórico, cujos acontecimentos epifânicos se evidenciaram na literatura bíblica, é sumamente importante para o momento da organização dos textos sagrados. A exemplo dos períodos de cativeiro e dominação pelos assírios e babilônicos. Esse dado traz de maneira especial certo resgate da cultura hebraica, tanto quanto a língua e seus costumes, uma vez que o povo de Israel, no Primeiro Testamento, vivia em estado de opressão. No Primeiro Testamento, por exemplo, temos a valorização do hebraico, enquanto língua do povo hebreu, do antigo Israel, cujo Deus era denominado Senhor ou o Deus de Israel. O Novo Testamento distingue-se por ser o livro de Escrituras, que preserva as palavras de pessoas que conheceram Jesus pessoalmente ou que o seguiram, pouco após a sua ressurreição. Após a morte de Jesus, os apóstolos, juntamente com outros fiéis seguidores, começaram a registrar as suas experiências. Dois acontecimentos podem ter despertado neles o desejo de preservar seus registros sobre a vida de Jesus. Primeiramente foi a queda de Jerusalém e a destruição do templo por um exército romano no ano 70 d.C. Em segundo lugar, o fato de as forças da apostasia já estarem em ação, portanto, muitos dos escritos do Novo Testamento foram registrados para ajudar os fiéis a se orientarem em meio às calamidades e controvérsias da época. Passo a palavra. Bem, a Elaine nos trouxe de uma forma muito detalhada e, ao mesmo tempo, muito prática para que a gente entenda a Bíblia. Eu só vou trazer, em termos de elucidação, né, digamos assim, uma visão de Herculano Pires, em que ele fala, né? Ele fala assim, eu acho interessante a forma como ele divide a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia tem, como a Elaine nos trouxe, o Antigo e o Novo Testamento. E ele vem dizer que, na verdade, essa codificação, que seria a Bíblia Sagrada, seria a primeira revelação do ciclo do cristianismo, né? Então ele fala que tem quantos livros tem, que foram escritos em hebraico, depois foi traduzido para o aramaico, ainda há uma tradução para o aramaico, e mais tarde para o latim. Por conta disso, como a Elaine nos trouxe muito bem, é difícil a compreensão por conta dos costumes, mesmo as palavras do idioma que naquela época se usava e hoje não já se usa mais, mesmo naquele idioma, quanto mais traduzir para um outro idioma. Então a gente percebe que, na verdade, a dificuldade da gente conseguir se situar naquele contexto para entender não somente as palavras e o que a gente tem como significado dessas palavras hoje, mas principalmente como o entendimento do que ela deveria trazer, qual era a mensagem que deveria ser trazida. E ele traz também, é muito interessante aqui que ele coloca, na verdade, que com Jesus, né, com o Novo Testamento, vem-se a segunda revelação, se a gente pode chamar assim, em termos de conteúdo, em que vai se trazer não mais aquele Deus do primeiro, aquele Deus guerreiro, mas vai nos apresentar um Deus do amor, um Deus mais voltado através do, como a gente encontra no Sermão da Montanha, para compartilhar conosco. Ele não vem para nos punir, ele vem para nos dar mais uma oportunidade para estar junto conosco e nos fazer crescer, né? Então a gente vê aí a diferença de um texto e do outro, segundo a visão que cada um tinha na época. Como a gente sabe, a humanidade vai progredindo e dentro dessa progressão, né, cada momento a gente vai conseguindo assimilar uma parte dessa grande verdade, né, que seria Deus. Então, dando continuidade aos nossos questionamentos, que esse ficou muito bem respondido, a gente pergunta para Poliana, para Ana, por que se estuda mais o Novo Testamento dentro da doutrina espírita do que o Velho Testamento?
Ou seja, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele traz passagens do Novo Testamento, mas não do Velho Testamento. Por que será isso? Será que isso tem a ver com o que a Elaine acabou de dizer, né? Sobre a dificuldade da gente entender, pelo que Herculano Pires nos traz, que no Velho Testamento apresenta-se um Deus mais guerreiro diante a visão daquela época, e diante da vinda de Jesus, para nós agora, a gente consegue entender Deus como amor? Será que é isso? Bem, primeiramente nós gostaríamos de ressaltar que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são livros importantes para que a gente conheça, né, todo o momento histórico, todo o processo que se deu para a preparação da vinda de Jesus e como ocorreu, né, como se deu a vida de Jesus aqui e os seus exemplos. O Espiritismo, ele busca mais fontes no Novo Testamento por uma questão de que este livro ele traz os ensinamentos próprios de Jesus, né? As lições morais, as leis de Deus. Não que o Velho Testamento seja ignorado, pelo contrário. Kardec até traz alguns estudos do Velho Testamento na Gênese, por exemplo. Então, ambos são utilizados, mas o Novo Testamento ele é mais vislumbrado porque é justamente nele que se encontram as mensagens do Cristo, né? As que são mais avançadas e mais perfeitas, por exemplo, que as leis de Moisés. Então, é no Novo Testamento que nós conhecemos a verdadeira lei de Deus. E é por isso que no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão bem trabalhado e é tão bem discutido. Passa a palavra. Bem, pelo que eu li, deu para perceber que se estuda mais o Novo Testamento dentro da doutrina espírita, porque é nele que consiste o cerne doutrinário do cristianismo, o ensinamento espiritual do Cristo, a revelação mais avançada e aperfeiçoada do que a de Moisés, que está presente no Velho Testamento. Passa a palavra. Bem, tanto a Poliana quanto a Ana deixaram muito claro, né, que apesar de o Evangelho segundo o Espiritismo utilizar mais o Novo Testamento, ele não despreza o outro, muito pelo contrário, né? Ele é a base para o entendimento do Novo. E assim como elas explicaram claramente, né, a preferência pelo Novo Testamento é justamente por trazer por escrito, né, para nós os ensinamentos de Jesus. E é desta forma que nós vamos melhorar e aplicar em nossa vida diária esses ensinamentos morais. Dando continuidade, a gente pergunta para o Josimar e para a Ione, quem foram os evangelistas? Né? O evangelho, já pelo nome que diz, né, evangelho, quem foram os evangelistas que escreveram o evangelho? Né? Quais seriam o papel deles na divulgação do evangelho? Vamos ver o que o Josimar e o que a Ione tem para nos acrescentar aí. Os mensageiros do Cristo foram os apóstolos, que tinham contato direto com Jesus Cristo. Através do Evangelho, apresentaram em grego e hebraico aspectos biográficos da vida terrena de Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral. Presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos, mais destacados, trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Entre os anos 60 e os 80 da era cristã, aparecem os primeiros escritos evangélicos de Marcos, considerados os mais antigos. No final do século I, entre os anos 80 e 98, surge o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus. Em seguida, foram aparecendo o Evangelho de Efésio e João. A grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância do Evangelho ser de Marcos ou de João, Mateus ou Lucas. Está na beleza que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações.
Para me apoiar a esse questionamento, eu utilizei o capítulo 14 do A Caminho de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Passo a palavra. O Josmar está com problema no microfone, ele não vai poder falar, né? Mas a Ione já nos trouxe um ensinamento tão grande que acho que não caberia mais nada aqui para acrescentar, além do que ela já nos disse. Continuando, a gente pergunta para o professor Joel. Professor Joel, como surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo? E pelo que a gente pesquisou, deu uma olhada, por que ele se trocou de nome? Quando Kardec, na verdade, fez o primeiro esboço, ele tinha um nome e depois ele passou-se a chamar de outra forma, que é como nós conhecemos hoje. Então, por quê, né? Por que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que a gente já tinha a Bíblia? E por que foi mudado o nome? O senhor consegue nos auxiliar? Então, minha irmã, na verdade, era uma necessidade que se impunha a partir do século XIX, no ano de 1848, que orientações novas acontecessem para completar a profecia que foi formulada por Cristo. Para deixar bem claro os ensinamentos de Cristo relacionados, todos eles, embora não dito de maneira muitas vezes plenamente clara, a solução, até ia chamar de problemática, a solução da reencarnação, da possibilidade de nós prosseguirmos na nossa trajetória evolutiva eterna pelos processos reencarnatórios. A Bíblia, se interpretada ao pé da letra, ela permitiu, como a gente sabe ao longo da história, os erros e conflitos interpretativos, porque devido a isto, inclusive, pode-se dizer que existe a multiplicidade das crenças religiosas, muitas vezes uma na sua interpretação confrontando-se com a outra, e Cristo, quando formulou a sua profecia, dizendo que iria rogar a Deus que viesse um outro Consolador, ele disse que nos iria ensinar todas as coisas e muitas outras coisas que ainda não podíamos entender. E deixou muito claro nos seus ensinamentos quando fez sua trajetória terrena, junto com esta humanidade lá no passado, a afirmativa que nos deixa muito evidente que nós somos remanescentes de muitas vidas. Quando, por exemplo, deixou bem claro que Elias era João Batista, e João Batista foi o Elias que deveria vir, quando no seu diálogo com Nicodemos deixou bem claro na sua conversação que era necessário que o homem nascesse de novo, e que ele não confundisse, porque aquilo que era nascido de carne era carne, e o que era nascido de espírito era espírito. Inclusive, foi mais longe, o espírito sopra onde quer e não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo pode-se dizer com relação ao espírito, que prossegue. Agora, as palavras são minhas, na sua trajetória evolutiva, nestes termos como Cristo se expressou. Então, percebam, meus irmãos, que existiu na Bíblia a necessidade de uma sistematização, porque se não houvesse acontecido isto, nós estaríamos fragilizados na forma como a doutrina espírita precisaria ser exposta para deixar claro a luminosidade e a essência verdadeira das suas mensagens. E todas elas, é claro, relacionam-se de uma maneira diferente das demais crenças religiosas, até mesmo na nossa concepção a respeito do amor divino, a respeito do Deus que não é guerreiro absolutamente, a respeito de tantas verdades universais. Então, realmente, os espíritos guiados por Cristo, chamados espíritos de verdade,
eles orientaram a Kardec para que ele pudesse dar ao Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das normas espírita, aqueles caracteres que fazem parte da nossa doutrina. E se fôssemos tomar a Bíblia, como ela estava escrita, estaríamos sujeitos a que as pessoas, os seguidores, cometessem confusões interpretativas. Por esse motivo, então, é que precisou acontecer a definição clara que o Evangelho é segundo o Espiritismo, mas, na verdade, em nenhum ponto dos textos bíblicos nós fugimos das afirmativas que foram feitas por Cristo, ou mesmo muitas delas ditas pelos profetas, que nos seus ensinamentos deixaram palavras e exposições que constam nos textos bíblicos da atualidade. Mas era necessário que um Deus guerreiro não pudesse ser interpretado por nós como sendo, para que não houvesse o risco de acontecerem equívocos de interpretação, e nestas interpretações houvessem os confrontos tristes que hoje estão acontecendo e que envolvem a humanidade e até mesmo as crenças religiosas, que muitas vezes se degladiam. E na doutrina espírita nós temos um profundo respeito por todas as crenças, graças ao fato das orientações que foram propiciadas pelos espíritos de verdade que foram guiados por Cristo, por Jesus, nosso divino mestre. E se não houvesse esta sistematização, então o Evangelho, nas suas características, possivelmente não mereceria ter o nome que nós usamos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, orientado pelos Espíritos e redigido por Kardec. Tomara, minha irmã, que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, porque, na verdade, eu sei que o tema é muito amplo e comporta muitas análises, mas não posso prosseguir falando, até sob pena de cometer pecado pelo excesso de conversa. Com a palavra, minha irmã. O professor Joel falou muito bem, né, professor Joel? Ficou muito claro na colocação do senhor que o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele não é uma criação nova, se a gente pode colocar assim, em termos de trazer outras palavras de Jesus. Na verdade, o que ele traz para nós, e no primeiro momento, na primeira edição, ele foi chamado como imitação do Evangelho, né? E depois logo foi substituído esse nome, porque dava a ideia de que se estaria imitando alguma coisa que não era real, e na verdade o intuito do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer os principais, digamos assim, conceitos dentro do Novo Testamento e aplicados, né, à luz da doutrina espírita, ou seja, buscando entender esses conceitos de forma mais prática, com auxílio dos espíritos que se propuseram ajudar, e também com o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe a respeito da vida espiritual, da reencarnação, né, da pluralidade dos mundos. Então, por conta disso, o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai trazer alguns tópicos, e não todo o Novo Testamento, e vai também trazer algo mais sobre a doutrina espírita, para que fique mais prático se aplicar no dia a dia. Então, tendo em vista isso, a gente passa para o próximo questionamento, perguntando para Rita. Rita, podemos entender então que Kardec quis tomar o Evangelho segundo o Espiritismo como um roteiro de conduta moral universal? Por quê? Então, certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Todos somos necessitados de ensinamentos do Cristo, e quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente.
E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita o contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus, ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Allan Kardec nos ensina: para os homens, em particular, constitui aquele código, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Passa a palavra. Bem, a Rita nos auxiliou aí no entendimento, né, de que até usando as palavras de Chico Xavier, dizendo que o Evangelho seria um livro de cabeceira, se a gente pode colocar assim. Seria o nosso manual de como sobreviver, né, ou de como viver e evoluir em termos de pessoa, em termos de ser melhor, né, uma pessoa melhor, e com isso evoluir espiritualmente também. Quando a gente fala que Kardec optou por estar fazendo do Evangelho um ensinamento moral universal, é porque, na verdade, assim, quando a gente vai ler o Novo Testamento, lá nós vamos encontrar o que no Novo Testamento? Nós vamos encontrar fatos da vida de Jesus, nós vamos encontrar os milagres de Jesus, nós vamos encontrar alguns dogmas que foram utilizados pela igreja, né? São vários detalhes, passagens que a gente encontra dentro do Novo Testamento. Kardec pegou o quê? Além da parte moral. Kardec, para tornar isso universal, ou seja, poder ser aceito por qualquer um, independente da religião em que ele opte por estar seguindo, ele se baseou na construção do Evangelho segundo o Espiritismo somente nos aspectos morais. Por quê? Tanto quanto o milagre, quanto os fatos da vida de Jesus, comuns da vida de Jesus, quanto alguns dogmas, se a gente pode colocar assim, vão haver discussões e nem todo mundo vai concordar. Mas quando a gente fala a respeito da parte moral dos ensinamentos de Jesus, com certeza ninguém discorda. Então, o que ele fez? Ele separou esse conteúdo, digamos assim, por isso que ele usa alguns trechos somente do Novo Testamento, e com o auxílio dos espíritos de luz, nos trouxe mais informações de como aplicar esse conhecimento moral, esse exemplo moral de Jesus em nossas vidas e poder, assim, evoluir. Então, como a gente vê dessa forma, o Evangelho segundo o Espiritismo ficou um evangelho mais voltado para a moral, e se a gente pode dizer assim, universal, em que cabe na vida de qualquer um. Afinal, fazer o bem, né? Exercitar o amor, a caridade, qualquer um pode fazer. E todas as religiões, sem distinção, né? Se é uma religião cristã, vai pregar isso. Então, a gente dá continuidade agora perguntando para Sheila. Como a gente pode entender e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo dentro desta frase que a gente ouve muito, né? E inclusive consta do Evangelho segundo o Espiritismo: retirar da letra o espírito que vivifica, sob a luz da doutrina espírita, para melhor entendimento e vivência da Boa Nova. Como é que a gente pode entender isso? Será que você pode nos auxiliar? As reuniões de estudo foram adotadas como medida capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus, que foram registrados na forma de alocuções diretas, parábolas, acontecimentos, fatos extraordinários, curas, profecias,
para que o substrato espiritual pudesse ser conservado em sua pureza. Nessas reuniões, num ambiente descontraído, ao embalo do entusiasmo e vontade de aprender, o trabalho é levado a efeito com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas, comparações, pesquisas em livros ou peças avulsas que tratam do assunto. Toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que verte da letra seu comentário sublimado. Devemos diariamente, sim, pôr em prática os ensinamentos adquiridos, ou melhor, despertados pelo estudo da doutrina espírita, pois é muito fácil ouvir e difícil colocar em prática o que lemos e debatemos durante o estudo sistematizado. Antes de tudo, devemos sempre lembrar o Espírito de verdade, quando nos conclama: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Instruí-vos para que possamos refletir sobre nossa conduta e para que tenhamos humildade de admitir que erramos sem medo e vergonha de tentar acertar. O estudo sistemático da doutrina espírita nos acende uma luz no fim do túnel, abrindo as portas para um futuro promissor, se assim quisermos. Vamos começar por nós mesmos, assim que acordamos, agradecendo a Deus, olhando com mais amor ao próximo, seja ele quem for, e aceitando que estamos todos em processo de evolução e aprendizado. Passo a palavra. A Sheila nos brindou, né, com essas palavras que nos auxiliaram no entendimento. Então, só para fixar melhor, né, a gente pode entender que esse adquirir o conhecimento através do estudo teórico e programado, né, do ESD, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, de nada adianta, seriam somente as palavras e elas não vivificariam se a gente não as incorporasse em nossa rotina diária, né, porque é desta forma que nós vamos gerar as transformações necessárias dentro de nós. Daí o sentido, né, de retirar da letra, ou seja, da teoria das palavras, e o espírito que vivifica, ou seja, ser a vivência dos ensinamentos de Jesus no mundo. Assim, nós passamos para o próximo questionamento, perguntando para o Devanir. Deixamos aí para o Devanir a questão, talvez, depois de tudo estudado, que vai resumir, né, e vai nos auxiliar, talvez, a questão mais difícil. Então, já que a gente precisa retirar da letra o espírito que vivifica, ou seja, não basta somente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mais que isso é preciso colocá-lo em prática. Como podemos fazer isso? Né? Absorver o conteúdo, mas não ficar só na teoria colocando em prática. Bem, vamos tentar entender que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que se julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem aos seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberemos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, cujo caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem estudado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção aos fatos. Ninguém pense em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Para se ter um bom entendimento dos ensinos espíritas, é preciso empenhar-se no estudo intensivo da doutrina espírita, em especial de seus princípios fundamentais, ou seja, Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade,
influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. O conteúdo espiritual do Evangelho pode ser identificado a partir de um texto complemento, um versículo, uma frase, uma expressão ou mesmo uma só palavra, observando seu sentido no trecho sob análise. O primeiro passo será sempre entender bem o aspecto literal do texto, através de uma leitura atenciosa, considerando o significado exato de cada palavra, tempo e pessoas dos verbos, lugar, ocasião, circunstâncias, profissões e cargos, expressões e atos vigentes à época de Jesus. Devemos sempre buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. Por fim, digo que há muito para ler e estudar. Torna-se necessário uma boa organização por parte daquele que vai estudar o Espiritismo, para não empregar o tempo de forma equivocada, seja não começando pelo começo, ou lendo obras pseudo-espíritas ou controvertidas, sem pureza doutrinária. Passo a palavra. Bem, diante desse ensinamento que o Devanir nos trouxe, né, de uma forma tão precisa, tão clara, eu não tenho nada mais a acrescentar. Então, como considerações finais, eu trouxe, na verdade, um texto escrito por Martins Peralva no seu livro Estudando o Evangelho. Então, o tema do texto é conclusão. Então, após ele tratar de um estudo simples, né, mas para que a gente entenda o Evangelho, ele conclui da seguinte forma: o Evangelho, comentado à luz do Espiritismo, é o mais autêntico roteiro de que podemos dispor, hoje e sempre, para a equação pacífica e feliz dos problemas humanos. Então, mais uma vez, a gente vê alguém aqui nos colocando, né, que o Evangelho, justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa a ser para nós aquele manualzinho, né, aquele manual de cabeceira, aquele livrinho que a gente vai consultar toda vez que a gente tem uma dúvida. E ele continua: com ele tudo é claridade, é paz, alegria e trabalho, harmonia e entendimento, luz e progresso. Sem ele, nublados são os dias e gélidas as madrugadas. Com ele, a inteligência e a cultura edificam para a vida que não perece, descortinando os panoramas da perfeição. Então, aqui ele vem dizer que, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai passar a entender e viver de uma forma mais equilibrada, mais feliz. Nós vamos ter a cultura que edifica, ou seja, não somente essa vida material que temos, mas ela vivifica o espírito, porque, na verdade, ela não é somente o conhecimento teórico, né? Mas ela passa a ser um saber quando a gente aplica isso. E ele continua: com ele, a fortuna constrói o progresso, estimula a prosperidade, estende as bênçãos do socorro fraterno àqueles que a velhice pobre e a infância desvalida colocaram à margem da felicidade. Então ele coloca que os problemas sociais que nós enfrentamos podem ser resolvidos através do Evangelho. Isso é evidente, né? Se deixássemos um pouquinho o egoísmo de lado, com certeza haveria de sobra para todo mundo. E ele continua: sem ele, os recursos materiais provocam a asterioclerose espiritual, favorecem a expansão do egoísmo, monstro devorador de todas as inteligências, incentivando a prepotência, retém a alma nos alucinantes abismos da usura. Então, como eu havia falado, ele vem falar, né, que se a gente não aplica os ensinamentos do Evangelho, a humildade, o amor, a caridade, nós vamos estar aqui construindo esses devoradores, esses monstros, né, que vão nos tornar cada vez mais máquinas e menos coração. A boa direção e o êxito de todos os empreendimentos humanos tem por base substancial e intrinsecamente o Cristo e seu Evangelho. Porque se a gente fala de crescimento, Jesus Cristo veio aqui para nos ensinar a crescer através da lei do progresso, da lei do amor, né, que a gente pode trilhar um caminho aí, não de dor, tristeza, mas a gente pode ser feliz já, só depende de nós, né?
E ele continua: é sempre oportuno, pois difundirmos a palavra do Senhor com sinceridade e respeito, através da migalha do nosso esforço, a fim de que prossigamos, apesar de nossas imperfeições e necessidades, buscando o melhor. Então ele coloca que, na verdade, não se espera uma mudança comportamental de uma hora para outra. A gente sabe que isso não ocorre, mas é dia a dia, aplicando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que a gente vai mudando, vai fazendo essa mudança interior que vai se transformar na sociedade que desejamos, né? Se cada um fizer a sua parte. O imperativo de hoje, dos séculos que se aproximam, é o mesmo de ontem: para a frente e para o alto, na direção dos sublimados destinos de nossa alma em trânsito para a luz. Sabemos que todos somos destinados, né, para sermos seres mais perfeitos, né, a perfeição relativa, além de sermos feitos pelo amor e para o amor, então para a felicidade. Então essa é a vontade do Pai. A nossa contribuição consiste, sobretudo, no incitamento a nós mesmos e a quantos se interessam pela aquisição dos valores, que não perecem, no sentido de que nossas lutas e problemas, aflições e canseiras, empreendimentos e responsabilidades nos encontrem sempre apostos, vigilantes e operosos, sinceros no aprendizado comum, leais aos propósitos de evolução, assimilando as lições que a vida escreve, estudando o Evangelho. Então aqui ele fecha, faz um resumo, colocando para nós, né, que apesar de todo o processo de aprendizado, se a gente lembrar aí da época da escola, a gente sabe que é difícil, uma ou outra matéria a gente tem mais dificuldade em se aprender, né, ao cansaço de ter que estudar, fazer outras atividades, né, ao cansaço de a gente tentar e não conseguir, né, mas daí a importância da gente se manter vigilante, né, vendo que precisa tentar mais uma vez, daí a esperança para nos conduzir, né, a gente ser sincero e avaliar a que ponto nós chegamos do aprendizado, não simplesmente mascarar o aprendizado para dizer eu sei isso, citando um trecho do Evangelho, mas não o colocando em prática, né? Aqui seria, esse é o sincero aprendizado. Leais à evolução, né? A evolução que é para o amor, né? Então sermos leais a isso, assimilando pouco a pouco, cada um no seu tempo, cada um no seu grau, né, de aprendizado e de evolução, se a gente pode colocar assim, desse aprendizado, aprendendo as lições que a vida nos oferece. E sempre estudando e procurando colocar um pouquinho mais no Evangelho em prática. Então essa é a nossa mensagem para você, e gostaríamos que esta semana a gente parasse e tentasse pegar um trechinho, uma palavra do Evangelho e começasse a colocar em prática em nossa vida. Então vamos pedir agora ao professor Joel que proceda com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos, especialmente amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré, e também todas as outras entidades espirituais das demais colônias espirituais que possam estar em sintonia conosco. Queremos confessar, espíritos amigos, a nossa consciência do tamanho incomensurável das nossas limitações tão imperfeitos que somos, para termos concretizados em nossos íntimos aquilo que Jesus veio e deixou para nós como ensinamento, consolidando assim na terra como objetivo a ser atingido tudo quanto foi arquetipado na mente do Pai, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Compreendemos o quanto é necessário que prossiga ainda acontecendo em termos de humanidade a peregrinação das almas encarnadas e desencarnadas, para que nelas aconteça a interiorização dos ensinamentos evangélicos. Porque somente com base nestes ensinamentos é que iremos conseguir a nossa verdadeira autotransformação. Auxiliai-nos, amigos espirituais. Como nós precisamos do amor divino. Como nós precisamos do vosso amor.
e ajudai-nos para que possamos ser perseverantes no percurso deste caminho. E como somos imensamente felizes, porque o Deus é amor puro num grau infinito. É o possuidor de todas as virtudes, de todo saber, de toda força, e que nos irá ensejar, esse Deus maravilhoso, a oportunidade para que num dia possamos tornar real em nós os propósitos que justificam a nossa trajetória através dos processos reencarnatórios nos mundos habitados. Auxiliai-nos, Jesus, auxiliai-nos, irmãos, auxiliai-nos, Maria de Nazaré. Irmãos espirituais, muito obrigado, Jesus. E em teu nome finalizamos esta prece, suplicando sempre o vosso amor, a vossa ajuda. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite de paz, que estejamos juntos na próxima sexta-feira. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br